Está começando a edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. O anúncio foi feito durante um evento das Nações Unidas na Etiópia. Em 2 anos, o governo brasileiro reduziu a insegurança alimentar para menos de 2,5% da população. Jamile já esteve em situação de rua e enfrentou a fome. Às vezes a gente tem casa, mas às vezes também não tem o que comer dentro de casa, aí tem que sair para buscar. Falta um pão, falta um arroz, falta um feijão, mas sempre tem gente que me ajuda. Bom, você percebeu aí, né? O Brasil está oficialmente fora do mapa da fome da ONU. Mas o que é que isso significa? Significa que nós temos cerca de 6 milhões de pessoas subnutridas no Brasil. O índice de 2,5%. Menor do que 2,5% da população brasileira. E esse é o limite usado pela Organização das Nações Unidas para a alimentação e para a agricultura para excluir qualquer país da lista. Mas a gente precisa entender também quais são os desafios para nos mantermos aí nessa faixa e evoluirmos ainda mais, para colocar mais comida na mesa dos brasileiros e para pensar naqueles que estão numa situação de insegurança alimentar, aqueles que não sabem se vão conseguir garantir a quantidade ou a qualidade no prato dos seus parentes. Então, para entender isso, ninguém melhor do que Daniel Balaban, que é diretor e representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel, muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês. Daniel, muita gente pode pensar que estar fora do mapa da fome significa que a fome no Brasil acabou. Já disse aqui que não com números. 30 milhões de brasileiros estão nessa situação de insegurança alimentar, cerca de 6 milhões subnutridos. O que é que significa tecnicamente sair da lista e quais os limites desse indicador? Como é que ele funciona? É muito importante que o Brasil vem, ao longo dos anos, tentando sair do mapa da fome. Ele já conseguiu no início do século, voltou depois de todos os problemas relacionados às crises econômicas, crises políticas, a própria Covid, e agora, com um esforço maior, de novo saiu do mapa da fome. Mas é muito importante dizer que isso é um processo, não acaba nunca. Enquanto tiver pessoas que estão abaixo da linha da miséria, é muito importante continuar com políticas públicas para fazer com que essas pessoas alcancem a cidadania, para fazer com que essas pessoas tenham alimentos, para fazer com que essas pessoas não fiquem, como você falou, desnutridas. Então, são trabalhos que são realizados por vários países do mundo, não apenas aqui no Brasil. Os países nórdicos lá, que a gente fala tanto de Finlândia, de Suécia, Suíça, Dinamarca, que sempre conseguiram combater a fome, é porque eles têm políticas públicas perenes. Não importa o governo que esteja no país, seja de direita ou de esquerda, ele continua com as políticas públicas. E é isso que o Brasil deve manter sempre. Políticas públicas fazendo com que as pessoas mais desassistidas continuem recebendo apoio para que elas não fiquem abaixo da linha da miséria e permaneçam sem ter o que comer. Esse indicador, da maneira que está, é usado há muito tempo? O indicador ele era mais ameno, ele era de 5% até poucos anos atrás. Então, aqueles países que tinham menos de 5% da população já saíam do mapa da fome. Agora, ele é mais crítico, é 2,5%. Então, os países têm que estar abaixo de 2,5% da população em situação de subnutrição. Para você ter uma ideia, na América do Sul, apenas 3 países conseguiram atingir este número que estão fora do mapa da fome. Além do Brasil, o Uruguai e a Guiana, que é um país muito pequeno, mas que recentemente conseguiu descobrir petróleo, então ele é um dos países que mais crescem no continente. Então só esses 3 países hoje estão abaixo de 2,5% da sua população fora então do mapa da fome. Talvez as pessoas não lembrem, e é para isso que nós estamos aqui, o Brasil havia saído desse mapa da ONU lá em 2014, mas retornou em 2021, depois de quase 7 anos fora. O que levou o Brasil a retroceder nesse período? Foi só a pandemia? Se bem que não é um só, é um grande problema. Mas políticas públicas também faltaram?
Edu, é muito importante que a gente compreenda que esse é um processo, ele não tem um fim. Então, quando o país passou por momentos, a partir do momento que ele saiu do mapa da fome, o Brasil teve toda uma crise política. Você lembra o impeachment da presidente, um outro governo, brigas, e aquela crise política também levou a uma crise econômica, fazendo com que muitas pessoas não tivessem mais acesso a muitas políticas. As políticas mudaram. Então, tudo isso fez com que saísse da ordem do dia a questão da fome, como se o Brasil já não tivesse esse problema. E, logicamente, depois, ainda com a pandemia, veio tudo a calhar, o Brasil voltou a ter um contingente enorme de pessoas abaixo da linha da miséria, passando fome. É muito importante que a gente aprenda lições do passado e a gente não repita os erros do passado. Como disse, políticas públicas para fazer com que essas populações não caiam abaixo da linha da pobreza devem ser perenes. E isso acontece em todos os países do mundo. Nós não devemos parar nunca essas políticas públicas, porque elas fazem com que as pessoas saiam de uma situação de vulnerabilidade e voltem para a cidadania. É muito mais barato para qualquer país do mundo, qualquer economista sério pode fazer esse cálculo, é mais barato evitar que as pessoas caiam abaixo da linha da miséria, é muito mais barato fazer políticas públicas do que ter que arcar com as despesas provenientes da fome e da extrema miséria. Pessoas morando na rua, pessoas passando fome. Então você tem que investir, botar dinheiro na segurança pública, você perde dinheiro com o turismo, você perde uma série de recursos. Então, para qualquer país do mundo, é muito importante sempre estar cuidando com políticas públicas. E essas políticas públicas são de variadas. Não é só o Bolsa Família, mas eu vou citar aqui o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, é extremamente importante, ele alimenta todos os dias 40 milhões de crianças nas escolas, e muitas dessas crianças é a principal refeição que elas têm. Então, esse programa é extremamente importante para fazer com que o Brasil não volte mais a permanecer, né, no mapa da fome. Então, é muito importante que a gente tome cuidado para que as políticas públicas, políticas de Estado sejam perenes. Elas não variem tanto conforme as disputas políticas que nós vemos. Uma das missões do JR 15 Minutos, né, e um grande desafio, é aprofundar a notícia que as pessoas acabaram de ver numa headline do site ou no jornal da TV da noite. Então nós estamos aqui justamente ao lado do Daniel para dizer para você que nos ouve que toda polarização política ela custa mais caro ao Brasil em 5, em 10 anos, porque a falta de continuidade de políticas sérias, políticas sociais, fazem com que o Brasil arque mais caro com as consequências disso. É o que o Daniel está nos mostrando na ponta do lápis, né, Daniel? Exatamente. A gente tem que sempre manter as políticas que são exitosas, que já mostraram resultados, a gente tem que colocar como políticas de Estado. Então, elas são políticas da população e nós devemos defender essas políticas sempre. Então, todos os países mais sérios, aqueles países que não têm pobreza, são aqueles países que mantêm as políticas, independente do governo. Se você olhar hoje países como a Noruega, agora é um governo de direita. Ele não mexe nas políticas que já existiam dos governos de esquerda que tinham antes. Então, isso é muito importante que a gente consiga graduar em termos políticos, né? A disputa política ela é importante em todos os países, os debates são extremamente importantes. Agora, políticas públicas não devem ser modificadas ao bel prazer somente porque ela lembra o governo anterior. E isso é que nos mostra. As políticas hoje que o Brasil está desenvolvendo, políticas sociais, são extremamente importantes. Tanto é que os resultados vieram. O Brasil, de novo, sai do mapa da fome. Eu espero que agora nós mantenhamos essas políticas, porque, como você falou, ainda tem 30 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar moderada, ou seja, são aquelas pessoas que comem mal, se alimentam mal, que não têm recursos para fazer uma alimentação saudável. Então agora é focar nessas pessoas, focar para que elas tenham recursos, para que elas tenham condições de fazerem uma alimentação saudável e que não comam qualquer coisa no dia a dia, na correria do dia a dia. As pessoas comem qualquer coisa para enganar o estômago. Então
é importante que elas tenham uma refeição de qualidade, nutricionalmente balanceada, para que elas saiam também dessa situação. E quais são os números para virar esse jogo? Quais são os números e as políticas públicas exitosas que precisam ser aprofundadas? O que mais está na ponta do lápis para a gente não só seguir no estágio em que estamos, mas evoluir como nação? Como eu falei, o programa de alimentação escolar, que recentemente teve, né, um reajuste nos valores, é extremamente importante. Eu vou citar outros programas que são importantes. Programa de aquisição de alimentos. É um programa extremamente importante para manter os agricultores familiares produzindo alimentos e o Estado comprando esses alimentos por um preço justo. Esses agricultores familiares são os que produzem praticamente 70% do nosso alimento do dia a dia. Quanto mais eles produzirem, mais gente produzindo, mais os alimentos vão ficar um preço menor. E aí as pessoas vão ter mais acesso a esses alimentos. Então é muito importante que as pessoas parem também de compreendam. O próprio Bolsa Família ele é extremamente importante porque ele atende as pessoas vulneráveis, mantendo crianças na escola. E a cada ano, muitas dessas pessoas graduam, não precisam mais do Bolsa Família. Então é muito importante que a gente compreenda. Se uma pessoa caiu num buraco, um buraco tem 3 metros de altura, ela só sai com a ajuda do outro. Se você esticar, jogar uma corda, esticar um braço, se ninguém ajudar, essa pessoa morre. Então é a mesma coisa da vulnerabilidade das pessoas que estão abaixo da linha da miséria. Se não houver um apoio do Estado, essas pessoas não vão conseguir sobreviver. Elas precisam deste apoio para voltar à cidadania. Quando elas voltam à cidadania, elas vão produzir, elas vão trabalhar, elas vão criar riqueza. Então isso é muito importante para um país, colocar cada vez mais pessoas na cidadania, produzindo, né, colocando riqueza, fazendo coisas, trabalhando. É assim que um país se desenvolve e combate a extrema pobreza e combate a fome, consequentemente. Ótimo. Daniel, a gente tem algum recorte social, regional, para mostrar para quem nos ouve onde é que estamos mais vulneráveis? Ainda é possível dizer que a fome tem cor, Daniel? Tem gênero? Tem CEP no Brasil? Infelizmente, a gente ainda precisa fazer esse recorte. O Brasil ainda é um país extremamente desigual. Ele está entre os 10 mais concentradores de renda. Então, logicamente, em alguns rincões do nosso país, a fome é muito mais forte. E até mais forte do que nas grandes cidades. Nas grandes cidades, quando alguma pessoa está na rua, está com fome, ele sempre consegue quem o ajude. Uma igreja que está fazendo uma refeição, que dá refeições, sempre tem uma ajuda, né, de um comerciante que apoia. Agora, existem áreas no nosso país que não tem ninguém para ajudar e que tem muita gente vivendo. Então nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas, nós temos indígenas, que é muito difícil o acesso. Então essas pessoas nós temos que ter uma atenção maior para que elas não caiam nessa situação e não passem fome, porque muitas vezes elas passam fome e até não é culpa delas. Por exemplo, indígenas, quando as suas terras são invadidas ou são poluídas, os rios estão poluídos, onde eles pescam, né? A terra foi degradada. Então, muitas vezes, são consequências, né, de toda essa desordem que acabam fazendo com que as pessoas passem também dificuldades e passem fome. Então, é muito importante que o Brasil comece a combater a extrema desigualdade. Isso não quer dizer que o rico vai ficar menos rico. Não, a gente quer que mais riqueza esteja na mão de mais pessoas. Então é muito importante que o Brasil comece a focar no combate à desigualdade social. Daniel, é importante a gente salientar também que o senhor atua num centro que reúne ciência, tecnologia e inovação com um foco exemplar nisso, né, que é a segurança alimentar. Que tipo de conhecimento, de inovação pode ajudar a construir esse Brasil do futuro em relação a políticas mais eficazes e mais duradouras contra a fome? Hoje nós já fizemos estudos e mostramos que o investimento em políticas públicas traz um retorno econômico para o país. Muitas vezes as pessoas dizem que é um gasto desnecessário, uma despesa. Não, é um investimento. Quando você investe em políticas sociais e você tira as pessoas da extrema miséria, você está investindo na riqueza, no maior poder econômico para o próprio país. Nós temos estudos mostrando isso. Só para você ter uma ideia, cada
cada R$1 investido num programa de alimentação escolar para alimentar uma criança na escola, ele traz um benefício de 9 vezes, de R$9, é um benefício econômico para a sociedade como um todo. Por quê? Porque aquela criança bem alimentada, ele vai estar apto a compreender melhor o que é ministrado em sala de aula, então ele vai ter uma educação melhor. A criança bem alimentada não vai ter as doenças provenientes da má alimentação, vai economizar no nosso SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. A criança bem alimentada vai receber alimentos produzidos pelos pequenos agricultores familiares, que vão receber dinheiro por isso, ou seja, vai dinamizar a agricultura local e principalmente vai ajudar as famílias, porque a criança recebendo um alimento na escola, a família se desonera. Então, é mais um apoio para o desenvolvimento social. Então, você veja que apenas um programa consegue ter impactos em várias áreas. Então, é importante que a gente continue entendendo isso, prevendo isso e investindo também em tecnologias. Hoje nós temos inúmeras tecnologias sociais que fazem com que o Brasil esteja entre os melhores países do mundo avançados em políticas sociais. Então, isso é muito importante para o Brasil, que ele continue nessa linha para que essa população que ainda está abaixo da linha da miséria, que ainda está sofrendo, que ela passe para a cidadania e volte a produzir para que a gente tenha um país cada vez melhor. Daniel Balaban, eu quero te agradecer demais por participar aqui do JR 15 Minutos. Foi um prazer conversar com vocês. Estamos sempre à disposição. Esse JR 15 Minutos está terminando agradecendo a sua audiência, edição 1223. Você pode acompanhar todos os nossos conteúdos sempre por nossas plataformas de streaming e também pelas redes sociais do Jornal da Record. A produção foi de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo de Deni Almeida e a direção editorial de Tiago Contreira, com a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu te acompanho numa próxima oportunidade. Bora para a próxima.